Olá, pessoas! E aí, como estamos? Muito boa noite, satisfação, né, em tê-los aqui. Nós estamos iniciando mais uma live, nessa série de lives que nós estamos fazendo. Hoje vamos conversar especialmente com os professores, né, ou especialmente para os professores, porque desde o ano passado nós fomos convidados, né, a ficar num lugar, eu costumo dizer, um lugar onde não podemos levar ninguém. Um lugar onde a gente precisa fazer contato com o nosso eu mais que verdadeiro. Só que isso acabou assustando muita gente, acabou assustando especialmente, né, os profissionais da educação. Porque precisaram se inovar, precisaram de uma hora para outra ter que lidar com o desconhecido do mundo digital. E o mundo digital, claro que acabou assustando a muita gente, deixando muita gente aí com problemas de ansiedade, né? Estou esperando a professora Vanuska, né, que vai entrar conosco nesse bate-papo legal. Mas antes que a professora, né, Vanuska chegue, deixa eu ler um trecho, né, do nosso livro, O Poder da Indicação, onde nós falamos sobre o poder do autoconhecimento, né? É um trecho, é um capítulo que está na página 77 do nosso livro, O Poder da Indicação. E a gente diz o seguinte: tudo bem, Laís, tudo bem. A gente sabe que e isso foi um dos grandes problemas, né, que os professores precisaram enfrentar, né, o problema com a internet. A gente sabe que, infelizmente, nós não temos, né, uma internet de boa qualidade aqui no Brasil. Embora alguns digam o contrário, mas a gente sabe, né, que a oscilação faz com que os professores tenham algumas dificuldades em lidar nesse processo. Professora Vanuska, né, já está aí, né? Gratidão, professora Teacher Vanuska, tá? Daqui a pouquinho eu te chamo. Deixa eu só ler um trecho, né, do nosso livro. Uma mente desperta é uma mente que se permite estar atenta ao momento presente e se conectar com as infinitas possibilidades que o universo nos oportuniza diariamente. Tá? Vou repetir, né, para a gente poder entender e refletir. Uma mente desperta, uma mente que está consciente, é uma mente que se permite estar atenta ao momento presente. Você está atento ao momento presente? Está atento às coisas que estão ocorrendo contigo? Você tem se permitido entrar em contato com o que há de melhor em você? Deixa eu chamar a professora Vanuska aqui, só um instante. Olha só, a gente estava falando de conexão. Calma aí que a gente chama. Aqui, pronto, achei. Chamando a professora Vanuska. Vanuska, faz o seguinte, faz uma solicitação para mim. Não estou conseguindo, né, enviar o convite. Isso, acho que agora vai dar certo. Agora! Consegue me ouvir bem? Olá, boa noite. Olá, boa noite. Satisfação em tê-la aqui, né? As pessoas que estavam entrando agora há pouco estavam falando da dificuldade da internet. E aí eu já dizia que esse foi um dos grandes problemas que os professores tiveram, né, com o acesso à internet. Ontem eu conversava com um amigo que é professor, um amigo de infância. Hoje ele é professor de matemática. Ele leciona no estado de Pernambuco, lá em Garanhuns.
e ele falava, Salatiel, você acertou em cheio, né? Nós estávamos precisando, né, que os professores não foi fácil, né? Acabou sobrecarregando, isso afetou, né, tanto o lado profissional como especialmente o lado emocional dos professores. Tá? E por isso que aí o convite, né, você que é uma grande amiga, né, a gente, né, já vem desenvolvendo um trabalho junto de algum tempo, e para a gente poder conversar, né, tua experiência enquanto professora, né, durante a pandemia, e a tua percepção de mãe também, né, já que você também é mãe e teve que acompanhar, né, o José nesse trabalho com a internet, essa nova situação que se chamou de novo normal. Seja muito bem-vinda, Vanusa. Muito obrigada, muito obrigada. Boa noite, pessoal. Quanta gente interessante aqui hoje, né? Estou vendo aqui. Verdade. Muito boa noite para todos vocês. Obrigada pelo convite, meu amigo Salatiel. Um tema muito interessante, muito bom. Um bate-papo super, né? Eu acho que vai ser muito legal. E todo mundo vai amar. Como seria importante, como seria boa a participação de todos, né? Mas vamos fazer isso acontecer. Vai ser muito bom. Eu, como mãe, como professora, e estou super animada. Vai ser um momento muito bom, com certeza. Let's go! Então, vamos lá, né? Quando tudo parou, né? Você, enquanto... Olha só, eu falei do meu amigo Márcio, né? Lá de Garanhuns. Ele acabou de entrar aqui. Uma satisfação em tê-lo aqui, meu amigo. Satisfação. Então, Vanusa, fala um pouquinho para a gente. Há um ano atrás, né, quando fomos convidados, né? Convidados entre aspas, fomos convidados por um decreto, tem que parar. E aí, você enquanto professora, você enquanto um profissional da área da educação, como foi que você recebeu, né, esse momento? Foi uma surpresa para todo mundo, né? Para nós, professores, para os alunos, para os pais. Nossa, foi um choque para todos, porque estávamos no momento de retorno de aula, né? Estávamos em março, né? Primeiro que foi tudo muito... Começamos as aulas em fevereiro, éramos para ter começado em fevereiro, né? Mas teve carnaval e todo aquele início de ano, né? Que sempre é meio perturbado, né? Meio corrido. E aí começamos as aulas. Praticamente 3 semanas depois a gente teve que parar. Nossa, foi muito corrido, né? Então, foi muito rápido, né? Então, até pouco tempo atrás, a educação vivia uma escola do século XX, na verdade, né? 20, professores naquela correria, né? De uma educação antiga do século XIX, alunos do século XXI, porque os alunos têm tecnologia, não é? Então foi tudo muito rápido. E é muito importante a gente perceber isso, porque a gente tinha uma educação antiga, o professor acompanhava isso, mas o aluno ainda estava um pouco na frente da gente. Então foi importante isso acontecer, para a gente conseguir adaptar essa mudança. Foi muito importante. A gente precisava disso também. Eu achei muito importante para a gente, professor, para a gente conseguir essa mudança a nosso favor e em prol do aluno. E foi fundamental isso para a gente. As tecnologias nos ajudaram bastante, estão nos ajudando. Isso é tão bom, porque as aulas melhoraram bastante. A gente teve que utilizar a tecnologia, está usando as tecnologias de uma forma positiva, não é? Como a tecnologia nos ajuda. Eu acho que foi muito bom isso pra gente. E tem tanta coisa boa na tecnologia, né?
para a gente auxiliar nossas aulas. Eu gostei bastante e gosto muito da tecnologia, principalmente na minha área de inglês, né? Como é importante usar a tecnologia nas aulas de inglês. Eu gosto muito. Eu tenho algumas anotações que eu fiz aqui, que eu gostaria de compartilhar com todos vocês, que é muito importante para quem está chegando, para quem está acompanhando essas mudanças, e trago para vocês essas anotações, que foram estudos bem eficazes. Então, olha como é interessante. Vou compartilhar para todos vocês, para vocês ficarem a par do que o mundo está vivendo. Vamos lá. Olha como é bem interessante. A educação foi profundamente atingida pela pandemia do Covid-19. Milhões e milhões de crianças, adolescentes e jovens de todo o mundo tiveram aulas interrompidas e passaram a estudar de forma remota, numa conjuntura bastante desafiadora. Verdade, não é? Foi desafiador para todos. O grande desafio, né, para os profissionais da área de educação, você bem lembrou aí, é que os nossos alunos, eles lidam com as questões da internet de uma forma muito prática, né, muito fácil. Diferentemente da grande maioria dos professores, né, que eu conheci alguns, eu acredito que você deva conhecer também, que até então nem e-mails tinham. Né, e de repente tiveram que aprender a lidar com plataformas digitais, nunca ouviram falar em Meet, em Teams, em Zoom, e de repente tiveram que aprender essa nomenclatura de uma hora para outra. Né? E é óbvio que isso acabou causando muita ansiedade e estresse em muitos deles. Laís, que é professora, está aqui conosco, está dizendo que muito, né? Verdade, verdade. Isso aconteceu bastante e ainda acontece, né? Infelizmente ainda acontece. Isso. Mas você traz dados interessantes aí para a gente. Coloca aí para a gente. Com a pandemia, essa mudança chegou. Professores não tinham tanta noção e nem interesse em interagir com a tecnologia. Teve que aprender a usá-la e assim o notebook, smartphone, tablets, em pouco tempo se tornaram aliados dos educadores. Agora vamos para os dados, é muito interessante. Segundo estudos do Banco Mundial, a pandemia aumentou a desigualdade de aprendizado e pode ter levado a uma redução global da proficiência média no Programa Internacional de Avaliação de Alunos, o PISA, de cerca de 16 pontos na escala do teste da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. 16 pontos. Equivalente a um pouco menos de meio ano escolar de aprendizado. Imagina, Salatiel, meio ano. É muita coisa, gente. Isso, e o que preocupa também, Vanuska, isso num país, não é como o nosso, onde a gente sabe que, infelizmente, a grande maioria dos brasileiros não tem o hábito da leitura. Tá? E o fato de não terem esse hábito, quando são obrigados a migrar para um mundo que até então não se tinha, né, a habilidade para lidar com isso, né, se assusta. Né? Os professores não foram preparados para isso e precisaram lidar com a situação. E, de repente, a gente precisa estar chamando os alunos para abram as câmeras. E o curioso, e a gente vê muito isso, né? Eu que acompanho, né, faço trabalho com alguns professores, a gente percebe que quando nós estamos com os professores também sentem essa dificuldade, né, de abrirem as câmeras. O microfone, a câmera, né, o microfone por si só já assustava e ainda assusta muita gente. Então, ficar de frente para uma câmera, para muita gente é assustador. É como se as pessoas estivessem revelando uma intimidade que até então elas não tinham que revelar. Tá? A gente sabe também
que muitas famílias são extremamente carentes e quando abre a câmera é você colocar a sua intimidade para o mundo. Porque a internet é um mundo na palma das nossas mãos. E nós estamos preparados para isso? A grande maioria não. Então, por isso o resultado desses dados são assustadores. Tá? Mas isso também, gente, por isso que a gente está fazendo essa live, o objetivo é alertar vocês que não é para vocês se assustarem, mas é para aproveitarem o momento. Nós estamos no melhor momento para a gente empreender e empreender com sucesso. Tá? Para a gente usar o mundo digital ao nosso favor. Não é isso mesmo, Vanuska? Isso mesmo. E tem como, não é? E tem como. Mais uma estatística. Estudos feitos por pesquisadores norte-americanos constataram uma redução do conhecimento adquirido por estudantes norte-americanos na comparação com o conhecimento que esses alunos desenvolveram em um ano escolar regular, sem a interferência causada pela pandemia. Assim, o vírus SARS-CoV-2 provocou uma grande perda para a educação brasileira e do mundo. No Brasil, temos os resultados de uma pesquisa realizada em 2020 pela Fundação Getúlio Vargas, que diz que os alunos do Ensino Fundamental 2 deixaram de aprender o equivalente de 14% no cenário mais otimista. No cenário 14%. Pessimista, 72%. Oh my God! Oh my God mesmo! Já no ensino médio, no cenário otimista, os alunos tiveram um prejuízo no aprendizado em cerca de 15%. No cenário otimista, no cenário pessimista, em torno de 72%. Imagine, my friend. É muita coisa, né? Muito. Realmente. Né? No início, todos estávamos despreparados, né? Professores, alunos, pais, escola, né? Foi difícil. 2020 foi difícil. Foi difícil para todo mundo. E aí eu lembro, Vanuska, de uma outra coisa. Foi até uma observação, né, que eu recebi do professor Márcio, né, na conversa que eu tive com ele. Ele dizia: Salatiel, lembra durante a live, né, que estar no online não significa que nós tenhamos que estar full time. Né? O fato de estar no online não significa que a gente tem que estar dar atenção ao aluno 24 horas. Tá? Porque nós temos as nossas vidas pessoais. Tá? Nós temos o nosso lar, nós temos a nossa privacidade. O online ele é importante, ele deve ser usado, né, com parcimônia, com moderação, com inteligência. Tá? Naquele momento. Olha só, a gente estava falando, né, da dificuldade que os professores, né, precisaram enfrentar, né, com a internet e a dificuldade com a própria internet. A gente acabou tendo, né, dificuldades aqui com o nosso sinal, mas sem problema, a gente vai voltando, a gente vai recuperando o sinal, né, esperar a Vanuska voltar de novo. Né, Gustavo chegando, satisfação em tê-lo aqui, Gustavo. A gente está reiniciando a nossa live, não tem problema. Deixa a Vanuska chegar por aqui para a gente dar continuidade. E aí a professora Vanuska trazia dados importantes, né, falando que num cenário, isso dentro do ensino fundamental e no ensino médio,
num cenário pessimista, 72% dos nossos estudantes acabaram sofrendo, não é, por conta da migração do ensino da sala de aula para o ensino online. Isso afetou consideravelmente as pessoas. Mas deixa eu chamar aqui a professora Vanuska, né, para que a gente possa continuar com o nosso bate-papo aqui com ela. Tá? Só um instante, que ela deve estar chegando por aí. Tá? E aí vai chamando, né, vai chamando seus amigos, aos poucos a gente vai retomando, voltando, né, faz parte, né, desse mundo virtual. E eu ainda estou falando isso, ainda tem a internet brasileira, né? Que não é tão boa. Isso que eu falava, exatamente isso que eu falava agora quando voltar. Um dos grandes problemas durante a pandemia foi lidar também com a internet. Tá? E a gente, na hora que a gente está falando de um tema bem específico, né, para os professores, a internet trava. Então, nós tivemos esse problema ontem também, né, numa reunião que tivemos, né, sobre business, e alguns colegas falavam da dificuldade que estavam tendo na transmissão por conta da internet. Tá? Se já não bastasse todas as dificuldades que nós temos, ainda precisamos lidar, né, com a internet. Mas faz parte. E aí você apresentava dados, né, que foram coletados ano passado pela Fundação Getúlio Vargas, isso? Isso mesmo. Então, tem todas essas estatísticas, né, esses dados, que são preocupantes, né, mas que a gente não estava preparado para essa mudança tão drástica, né, tão repentina, e que temos que ter paciência, né, porque não estávamos pensando que uma pandemia dessa iria acontecer, né? Temos que relevar mesmo. Nossos alunos, né, não têm culpa, nós também não temos, né? E é isso mesmo. Mas não foram só perdas que tivemos. Tem a parte boa também. O vírus também ocasionou uma mudança drástica nas rotinas dos professores e também nas escolas. Do dia para a noite, os professores foram levados a repensar em todas as estratégias de ensino. Olha aí, as tecnologias de informação e comunicação, as TICs, que sempre tangenciaram o ambiente educacional, passaram a ser fundamentais para permitir que a educação não parasse. Olha aí a parte boa. As tecnologias que sempre fizeram parte do mundo, mas que a educação sempre deixava para depois, começaram a, né, tomar conta da sala de aula. E da sala de aula em casa. Olha aí que interessante, né? Eu lembro, Vanuska, que 2017, 2018, na grande maioria das palestras que eu fiz naqueles anos, eu falava sobre a quarta revolução industrial. Né? Eu já convidava as pessoas a refletirem sobre isso, porque houve uma mudança, né? Os historiadores falam que em 2012, na Alemanha, surgiu um novo movimento que se passou a chamar da nova Revolução Industrial, ou a Revolução 4.0. E eu lembro que eu dizia às pessoas, eu alertava as pessoas que o cenário econômico, o cenário mercadológico iria mudar por conta da internet. Só que a gente não imaginava, ninguém contava, que em 2020 nós teríamos uma pandemia. Então, o processo de migração, né, para o mundo digital, que iria ocorrer, né, de uma forma natural, de repente pegou todo mundo de surpresa e todo mundo, de uma hora para outra, precisou se direcionar para o digital.
E hoje a Exatamente. gente sabe, hoje está mais do que provado, que os profissionais e as empresas que não adentram ao mundo digital vão ficar fora do mercado. Exatamente. Então, essa é a hora da gente se preparar, Acelerou. tá? Da gente se preparar e estar no digital. Não veio o digital como uma ameaça. O mundo Isso mesmo. digital não vai tirar emprego de ninguém. Muito pelo contrário, ele está criando novas oportunidades. Agora, Isso. você só vai aproveitar essas oportunidades do mundo digital se você tiver uma mente aberta, né? Como a gente chama, é open mind, não é assim? Né? Você tem Open que estar com a mind. mente aberta para entender esse mundo digital e trabalhar com ele. Isso Entender mesmo. que no digital a gente pode ganhar mais dinheiro, né? Entender que no mundo digital você tem uma infinidade de acessórios para te ajudar. Você que é especialmente, né? A gente está falando para os professores aqui, tá? Então não Isso. tem que se assustar com o digital, né? Alguém está colocando aqui, deixa eu ver aqui, Cris está colocando, agrega mais conhecimento porque os horizontes se abrem. Exatamente Não. isso. Isso mesmo, isso mesmo, exatamente. E é justamente isso, na educação, os professores de educação básica e mesmo da educação superior foram forçados a usarem as novas tecnologias. E o que é mais surpreendente, gostaram e aprovaram. Todos passaram a perceber as contribuições fantásticas que as tecnologias podem oferecer à educação. Assim como faz há tempos em praticamente todos os setores da sociedade. Não é verdade? Então é Perfeito. justamente isso que a educação tem que perceber. Olha aí o que Cris falou, né? É isso É, mesmo. O professor essa passou a mente perceber. aberta, tá? Oi? Essa mente aberta que nós precisamos ter. E não se assustar. E aí, enquanto psicólogo, né, eu tenho esse cuidado de estar sempre convidando as pessoas a terem atenção à saúde mental. Nós Isso. estamos num momento onde se fala muito em saúde. E eu Exatamente. percebo também que, claro que a gente tem que falar em saúde e tratar da saúde, mas nós precisamos também dar atenção à saúde mental. Tá? Principalmente. Uma coisa que eu venho percebendo, Vanus, que isso são hipóteses, eu não tenho nada comprovado, tá? Mas uma coisa que vem me chamando a atenção. Todos nós, todos nós elegemos um órgão para ser o bode expiatório do nosso eu. Então, por exemplo, se você isso de uma forma genérica, tá? De uma forma bem genérica. Cada caso é um caso, tá? Por exemplo, pessoas que têm problemas nos rins, né, dentro da metafísica, significaria que essa pessoa possivelmente tem problemas de relacionamento. Tá? Pessoas que têm problemas com o perdão, normalmente têm problemas no pulmão. Isso Olha aí. dentro de uma leitura da metafísica. Tá? Hum, E aí, dentro dos estudos que eu venho fazendo, uma coisa me chamou a atenção. O órgão mais afetado, né, durante a pandemia são os pulmões. verdade. E aí eu questiono, eu não tenho uma resposta ainda fechada, tá? Isso são estudos. E aí Sim. eu tenho um questionamento. Será que nós estamos precisando perdoar mais? Possivelmente, não é? Tá? E daqui a pouquinho nós vamos dar algumas dicas interessantes de como utilizar, né, algumas preciosidades que a natureza nos presenteou e que o Isso homem, com mesmo. a sua inteligência, conseguiu colocar essas preciosidades em garrafinhas.
Mas daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Verdade, verdade. Voltando para o professor, né? Que é a minha parte tão preciosa. O professor passou a viver um processo de quebra de paradigmas. Olha que interessante. De redução de estigma e preconceitos e passou a encarar uma nova forma de ensinar. Olha que interessante, né? As aulas ficaram mais atraentes a partir do uso do áudio e do vídeo. Porque quando a gente dá aula com o computador, né, com o notebook, no caso, dessas aulas remotas, dessas aulas online, o vídeo é muito utilizado, né? A gente passa a gravar vídeos e até utilizar as aulas, né, com o aluno em casa, e o vídeo serve como o visual, né? O aluno aprende mais com o áudio visual. Nas aulas de inglês eu amo utilizar vídeos, porque o aluno... É tão lindo, Salatiel, dar aula para criança com os vídeos, porque eles aprendem tão rápido. É maravilhoso isso. Eles não esquecem, porque o vídeo fica na memória. E o áudio, mais ainda, né? Então eles aprendem de uma forma tão rápida, tão eficaz, tão eficiente, que eles não esquecem mais. É de uma forma tão natural. Por isso que eu até brinco com os alunos. Graças a Deus que eu dou aula de inglês, que não é matemática, que não é química, que não é física. Porque é tão gostoso. Nós estamos com a professora de química aqui nos acompanhando, viu? É Ana Cláudia, professora de química, está aqui nos acompanhando. Inglês passa por tudo isso. Nas aulas de inglês a gente ensina matemática, química, física, ciências. É incrível, porque cada lição é um tema, né? E aí termina passando por tudo. Eu falo assim, brincando, que inglês não é isso, mas termina passando por todas as áreas, né? A aula de inglês aborda, é interdisciplinar, passa por tudo. Mas é porque é tão gostoso dar aula de inglês que os alunos se apaixonam. Acho que é por isso que eu sou tão apaixonada pela sala de aula, por dar aula, sabe? Porque é minha paixão mesmo. Pra mim, eu não sei o que é que eu faço da vida se não for isso. É muito bom, é muito bom. Eu esqueço do mundo. Enfim. Então, foi isso que aconteceu. O audiovisual faz com que o aluno aprenda de forma natural, sabe? E isso é muito bom. E quando o professor percebe isso, usando as tecnologias, flui. As aulas melhoram incrivelmente, não é? E com qualidade. É isso que é importante. E é o que você falou, não precisa ser full time. Não precisa ser a manhã inteira, o dia inteiro. A qualidade é o que importa. Por exemplo, né, o que tem acontecido esse ano. As escolas voltaram presencialmente, mas tem muitos pais que ainda preferem remoto. Então, muitas escolas ainda dão a alternativa de remoto, mas diminuíram o tempo. 40 minutos, às vezes 30 minutos. E aí os pais ficam, mas é tão rápido. É rápido, mas hoje os professores já estão mais preparados. Ano passado foi diferente. Ano passado a gente foi pego muito de surpresa. Esse ano os professores já estão mais preparados. A gente já sabe usar o Google Meet de forma eficaz. A gente já sabe usar as tecnologias bem melhores do que ano passado, porque ano passado todo mundo foi pego de surpresa mesmo. Esse ano não, esse ano a gente já teve a experiência do ano passado, né? Então a gente já tá mais, né, consciente do que a gente tá fazendo online. Então a gente já tem a qualidade nas nossas aulas esse ano. Então 30 minutos, 40 minutos na aula rende bem, porque a gente já tem a qualidade. Então não precisa ser uma aula de 1 hora, de
1h30, porque a gente já tem a qualidade. E a qualidade faz toda a diferença, não é? E outra coisa, o que a gente faz em sala de aula, o aluno leva... Em sala de aula, não. Online, né? O aluno leva para depois. Não é só naquele momento que está com a gente. É isso que é importante também. A aula não é só naquele momento que está com a gente. A aula passa daquele momento. Então é isso que é interessante, sabe? Por isso que quebra de paradigmas. Exato. Não é só naquele momento que está com a gente online. É muito mais que aquele momento. O 40 minutos rende muito mais. Às vezes vira até 4 horas, se o aluno se empolga, né? E aí a gente chama os nossos colegas, né, os professores, para não se assustarem. Tá? Você não precisa se torturar. Tá? Nós conhecemos, né, alguns colegas que ainda ficam em pânico. Tá? Recentemente eu conversava com um e esse profissional dizia: Salatiel, eu não consigo me acostumar, né? Eu gosto da sala presencial, a internet me assusta, né? E eu dizia para esse colega: eu entendo a sua angústia, eu até acolho a sua angústia, mas eu não. Você precisa entender que o mundo hoje, e aí eu vou repetir algo que eu venho dizendo ultimamente, o mundo hoje está no digital. Isso. Tá? A gente precisa se adequar a isso. Quando eu comecei a fazer palestras, isso há 20 anos atrás, nossa, bem mais, né? Eu lembro que eu usava o Flipchart para fazer as minhas palestras. Depois passei a usar as transparências. As transparências. Depois vieram outros recursos que eu não estou lembrando agora, até chegar no Datashow. Utilizar o Datashow. Hoje nós temos uma tecnologia aí ao nosso favor. Hoje eu faço palestras online. Tá? Hoje, e se a gente parar para perceber direito, o alcance que nós temos hoje é fantástico. Quantas pessoas, né, de estados diferentes estão nos acompanhando aqui? Seria até interessante que as pessoas que estão nos acompanhando agora dissessem de onde elas estão, qual a cidade que elas estão nos acompanhando. Tá? Isso para mostrar o quanto isso ampliou. E que não é para se assustar. Tá? PowerPoint, verdade, né? A gente já passou a usar o PowerPoint. Né? E quantos trabalhos são feitos a partir... E quando surgiu o PowerPoint, as pessoas se assustavam. Eu não sei mexer nessa geringonça. Mas escutei muito isso. Né? Não sei mexer nisso. E aí eu brincava e dizia: tudo bem, continue usando o mimeógrafo. É uma escolha, mas aí você também vai escolher onde é que você quer estar. Gente, repito, não é para se assustar. Acolha isso. Olha, o Márcio está falando de Garanhuns, Garanhuns é a nossa Suíça brasileira. Né? Um dia eu vou conhecer Garanhuns, eu ainda não conheço, mas eu tenho uma grande curiosidade e com a graça de Deus, um dia eu vou ter a oportunidade de conhecer Garanhuns. Então, acolha o mundo digital. Garanhuns é muito lindo. Eu gosto. Tá? Então, acolha o mundo digital. Tá? Mas você também teve uma experiência, Vanus, que é interessante que você também compartilhe com a gente o outro lado, o teu lado mãe. Isso. De acompanhar. Qual a série de José? Eu não sei. José hoje está no 2º ano. Ano passado foi um ano muito difícil, porque foi o ano da alfabetização de José, né? Então, foi um ano complicado, porque era o ano para ele aprender a ler. Imagina, né? Aprender a ler no ensino remoto, eu atarefada demais, né?
porque foi o ano da mudança. Eu não tive tempo, ano passado, de estar com ele, ensinando do jeito que eu gostaria de estar, né? Não tive. Então, foi muito complicado, muito complicado. Mas, né, tive que relevar, tive que entender o lado dele. Ele não conseguiu acompanhar o ensino remoto. Ele não entendia que os amiguinhos estavam no computador e ele o tempo todo falava: mamãe, eu quero ir para a escola, eu quero ver meus amiguinhos, eu quero brincar no parquinho com os meus amiguinhos. Chega, dava pena, Salatiel. Porque a criança quer isso, né? A criança quer o físico, quer estar com os coleguinhas. A criança não entende que estar no computador é estudar. Para ele, isso não fazia sentido. E aí eu optei por pegar as tarefinhas na escola e minha sobrinha, que preferiu acompanhar as atividades com ele, né? Fazer as tarefinhas e ensinar. Aí foi a minha salvação. Ela acompanhou as tarefinhas com ele. Mas eu tive muita pena, porque ele queria estar na escola. Né, Vanusca? Por isso que não é saudável ficar tanto tempo na frente do computador. Tá? Pois é. A gente aprende que o menos é mais. Isso. Tá? Você pode ter um tempo reduzido e ter uma qualidade fantástica. Tá? A gente sabe, sim, que no ensino infantil é uma coisa complicada. Né? Valber também trabalha com alfabetização, né? Minha esposa trabalha com alfabetização. Eu acompanhei muito isso de perto. A angústia que ela ficava para apresentar um material com qualidade. Né? Márcio, né, que é professor de matemática, também teve dificuldades com a filha dele. E tantos outros colegas nossos também tiveram. Tá? Daí o cuidado que se deve ter com a saúde mental. A gente precisa entender o seguinte: todo pensamento gera um sentimento. E todo sentimento gera uma ação. Isso. Então, se eu tenho consciência disso, eu tenho consciência que um pensamento gera um sentimento, então eu tenho a liberdade de escolher entre ficar pensando positivo ou ficar pensando negativo. Exatamente. Tá? Paulo está lembrando que hoje trabalha com as turmas do 4º ano, né? Que essa, não estou enganado, era a 3ª série antiga, não é isso mesmo? Exatamente. Eu estou errado. É isso mesmo. Então, se eu penso de forma positiva, eu vou gerar ações positivas. Então, se eu penso que eu posso produzir com o mundo digital, eu vou gerar ações positivas no mundo digital. Mas se eu fico com medo, né? Se eu fico com medo, os meus sentimentos também serão de medo. Isso. E aí, eu vou ter dificuldade para produzir. Eu não entendi. A gente não pode passar isso para a criança, porque ela não tem esse pensamento. Então, a gente tem que ter essa ideia de acalmar a criança, de mostrar que tá tudo bem, né? Que vai dar certo, que não precisa se estressar porque ela nem sabe o que é estresse. Então não precisa. O estresse, ele é muito comportamental, viu? O estresse, ele é comportamental. A gente aprende a se estressar. A gente não tem que aprender a se estressar. Muito pelo contrário. Tá? Há um pensamento, não sei de quem é esse pensamento, que diz que o feito é melhor que o perfeito não feito. Não faça. Não se preocupe em fazer. Não se torture em ser perfeccionista. Faça. Faça, porque à medida que você vai fazendo, e a gente sabe muito bem disso, daí a experiência, à medida que a gente vai fazendo, vai se aperfeiçoando. Se ano passado
foi tudo muito conturbado. Esse ano a coisa já melhorou no aspecto. Ano que vem vai melhorar, porque Isso. não se enganem, o mundo digital veio para ficar. Tá? Ele não está somente por conta da pandemia. Júnior estranhou quando eu disse que o estresse ele é comportamental. Daqui a pouco eu explico isso, Júnior. Mas é por aí também. Daqui a pouco a gente explica. Né? Na hora que a gente estiver falando sobre os óleos essenciais, eu vou falar sobre isso também. Alguém falou aqui que se para a gente esse momento é delicado, imagina para os pequenos. É. Exatamente, né? Então a gente não precisa, a gente não deve, ainda mais, né? A gente não deve passar isso para eles, né? Se a gente já está sentindo isso, imagina compartilhar isso com os pequenos, né? Não é preciso, não é necessário. Por isso que eu deixei José bem tranquilo, sabe? Não precisava ele se aperrear e se estressar com assistir às aulas online. Se ele não estava se sentindo bem em ver os coleguinhas na tela do computador e ficava o tempo todo, mamãe, eu quero ir para a escola, eu não quero ver eles aqui no computador, eu quero ir brincar com eles no parque. Vendo ele a se aperrear em ver os coleguinhas, sabe? Eu disse, não, meu filho, eu vou pegar suas tarefinhas na escola, você faz as tarefinhas em casa. Eu preferi, porque eu achei ele tão, sabe, mal em ver os coleguinhas pela tela do computador e ele querer estar junto e não poder, sabe? Que eu disse, não vale a pena. A criança não entende. É complicado. Você acabou mostrando para José, né? Vou pegar esse gancho, né? E responder o que o Júnior questionou aí. Você acabou mostrando para José que não precisa entrar em pânico. Tá? Existe uma dificuldade aí, existe um problema que é real, mas não precisa se assustar com o problema. Você passou tranquilidade. Então, José, a partir do teu comportamento, começou a entender, começou a fazer uma leitura, né, no subconsciente dele, de que, eu tenho um problema aqui, mas eu não preciso me estressar com ele. Eu preciso parar para entender. Por isso, Júnior, né, que eu falo que o estresse ele é comportamental, porque a gente acaba copiando modelos. Tá? As pessoas se estressam muito fácil e não precisa. Percebeu que tem uma dificuldade? Acolhe essa dificuldade. Acolher não significa ficar de braços cruzados, né, vendo a procissão passar. Não é nada disso. Acolher significa, eu estou com um problema. O que é que eu preciso fazer agora? E não cair no erro de que você sabe tudo. Ninguém sabe tudo. O relacional é tão importante, né, que se a gente for pegar uma leitura, né, mais espiritualizada, a gente vai lembrar que lá no início da humanidade, no livro de Gênesis, né, Deus nos disse que não é bom que o homem viva só. Né? E aí criou, né, gerou a mulher para que fosse a sua auxiliadora, fosse a sua companheira. Surgia ali o relacionamento interpessoal. Não é bom que o homem viva sozinho. Você, a expert aqui em inglês é você. Tá? O profissional da psicologia, que sou eu. O profissional da área de matemática é o professor Márcio, que está nos acompanhando aqui. Então, a gente se ajuda. A gente se complementa nisso. Então, se a gente, enquanto profissionais, se a gente entra em pânico, a gente passa isso para as nossas crianças. Tá? E não é isso que a gente deve passar. O pânico, gravem bem isso que eu vou dizer. O pânico faz as pessoas adoecerem com mais facilidade. O
para quem já está doente, agrava o problema. Eu estou com a garganta coçando, eu estou com Covid. Calma. Você coloca na cabeça, aí já aparece 1 milhão de coisas. E aí, se você não estava, acaba sendo um candidato. Porque quando a gente entra em pânico, a gente baixa assim as nossas imunidades. Eu tenho sugerido, e aí eu já vamos conduzir, Vanuska, para a gente, né, pensar sobre os óleos essenciais. Né? Eu tenho sugerido às pessoas a fazerem meditação, tá? A serenar, para. Eu até andei gravando alguns áudios, e eu vou continuar fazendo isso, né, convidando as pessoas à meditação. A meditação traz à nossa consciência um sentimento de equilíbrio. Mas como é que eu faço isso? Serena. Para. Inspira. Respira. Olhar bastante, né? Isso. Volta a atenção para si mesmo. Volta a atenção para si. O que são óleos essenciais? Óleos essenciais são substâncias extraídas das plantas, de diferentes partes das plantas. Né? Essa extração pode se dar de diferentes formas. Né? Seja a destilação a vapor, né? Seja por concentração, seja retirando as resinas. Né? E coloca-se essas substâncias em garrafinhas. E aí eu chamo a atenção para uma coisa que também é importante. Os óleos essenciais são bons? São puros? São naturais? São. Mas não significa que é natural que se deve usar de qualquer jeito. Tá? Só para as pessoas que estão nos acompanhando. Mas é só uma gota. Eu vou usar 10. Calma, presta atenção numa coisa. Uma gota de óleo essencial equivale a aproximadamente 20 xícaras de chá do seu respectivo componente. Tá? Por exemplo, uma gota de lavanda, lavanda é o carro-chefe dos óleos essenciais. Uma gota de lavanda equivale a 20 xícaras de chá de lavanda. Agora me fala, quem é que vai tomar 20 xícaras de chá, né, de uma só vez? Recentemente, né, está saindo aí na mídia que pessoas estão adoecendo porque andaram tomando medicação demais. Tá? Alguém tomaria um garrafão de 20 litros de água de uma só vez? Não, ninguém vai fazer isso. Então é preciso usar os óleos essenciais com moderação. Né? E a gente que vem, né, fazendo uso dos óleos essenciais e estudando os óleos essenciais, a gente sabe disso. A gente sabe que os óleos essenciais, eles têm propriedades terapêuticas variáveis. Né? Um óleo essencial ele pode ter até 300 componentes químicos diferentes. E sabe qual é aqui a magia do óleo essencial? É que ele vai agir, ele vai atuar exatamente aonde você está precisando. Tá? Isso não é mágica. Né? Isso é ciência. Mágico. Tá? Isso é ciência, isso é neurociência. Neurociência. Tá? Ele vai atuar exatamente onde você está precisando. Então, hoje eu tenho muito cuidado quando eu falo em óleo essencial, né, chamando as pessoas a terem consciência do uso, porque infelizmente a gente vê pessoas aí falando que deve usar de qualquer jeito, e não é isso, não é assim, tá? É substância química, não é o químico sintético, é o químico natural, mas é químico. E aí eu estou lembrando de uma experiência que você teve com a comida, né? Se não estou enganado, com óleo de orégano. Foi. Ai, meu Deus do céu. Foi. Conta aí pra gente. Acho legal. A gente fez uma salada e colocou uma gota de orégano. Uma gota. Uma gota. Foi. Uma gotinha. Aqui o óleo, né?
Esse aqui é o de Rosemary, é o que eu tô apaixonada. Eu tô apaixonada pelo Rosemary. Alecrim. O Rosemary é o nosso alecrim, não é isso? Salatiel, eu tô apaixonada por ele. Como você fala, né? O óleo que acha a gente, né? Me achou. O Rosemary me achou incrível, assim. Uma gotinha do orégano. Destruiu a salada. Sem noção. Ninguém conseguiu comer. Ninguém. Uma gotinha. Aí depois a Latel disse, Vanusca, era você pegar um palitinho de dente. Passar assim um palitinho de dente. Um palitinho de dente. Passar assim um palitinho de dente e pronto. Um palitinho de dente, gente. Eu botei uma gota. Porque o orégano é muito forte, né? Um palitinho de dente. Era só pegar um palito de dente e passar assim. Só assim. E passar na salada. My God. Seria o suficiente. Seria o suficiente. O alecrim ele é muito bom. Em compensação, né? Em compensação, eu fiz uma panqueca de banana com o cinnamon, né? A canela, que ficou maravilhosa. Ai, chega de água na boca agora. É maravilhoso, é maravilhoso. Nossa, encheu a boca d'água agora. O óleo de alecrim, o óleo essencial de alecrim, ele é conhecido como óleo do atleta. É o óleo que dá disposição, é o óleo que dá ânimo. Mas aí, quando a gente está usando o óleo essencial, gente, é uma gota. E dependendo de onde for usar, é menos que isso. Em aromaterapia, a gente aprende que o menos sempre é mais. Isso, o menos é mais. Uma gotinha, eu vou tomar logo um banho. Não vá fazer feito o Pedro fez. Jesus foi lavar os pés de Pedro, Pedro queria tomar banho, não era? Não, era... O alecrim é bom até pro cabelo, viu? Olha, viu? Descobri isso também, viu? Faz o cabelo crescer, hein? Deixa o cabelo sedoso, brilhoso, olha. Não, olha, tanta coisa boa nesses óleos que é maravilhoso. Eu gosto muito e eu tenho usado bastante o nosso cedro, né? Que é o cedarwood, aqui. Sim. O nosso cedro. Ele é muito indicado, né, para meditação. Você parar para o óleo de cedro é o óleo que nos conecta com o eu interior. O cedro acabou me escolhendo. Eu confesso que estou encantado com o óleo de cedro. Ele é excelente para fazer meditação. É uma gotinha que a gente coloca na palma da mão, ativa ele e inala. E aí você vai se permitindo. Lógico, para você fazer isso, você tem que se reservar, você tem que ficar num canto propício a isso. Tá? E você se permitir se conectando com você. Tá? Especialmente os professores. Isso. Eu não conheço sobre óleos essenciais. Não tem problema. Entre em contato com a gente, tanto comigo quanto com a professora Vanusca, que nós teremos um enorme prazer de orientar vocês nesse sentido. Mas independente do óleo essencial, gente, guarda isso que eu vou dizer. Estar no online não significa estar full time. Se respeite. Respeite a sua saúde mental. Tá? Eu sou encantado com o mundo digital. Mas eu lembro muito as pessoas. Se respeite. Pare para não fazer nada. Pare para se deliciar com o ócio. Tem gente que entra em parafuso porque a casa está bagunçada. Tem que arrumar a casa? Tem. Mas não vá adoecer por conta da sua casa. Porque em algum momento você vai partir. Em algum momento nós vamos morrer. E o que é do mundo fica no mundo. Nós não somos isso aqui. Nós somos o que anima isso aqui. E se internamente nós não estamos bem,
não tem como ficar bem no demais. Então é serenar. Vanusca, eu não sei como é que está nosso tempo por conta daquela queda, não sei, né? Verdade. 9h30. 9h30, né? Então a gente agradece as pessoas que estão nos acompanhando. A gente sabe que esse tema ele é muito instigante, né? E a gente já deixa o convite aqui para as pessoas continuarem nos acompanhando, né? Quem estiver precisando de uma professora de inglês, aí você poderia falar sobre os cursos de inglês que estão abertos, né? Tanto para crianças, né? Adolescentes e adultos. Eu sei que tem turma nova começando, né? Fala aí para a gente como é que a gente faz para aprender a falar inglês de forma fluente. Yes. Estou dando aula online com a Focus English pelo Google Meet, nos sábados, das 8 às 9h30, para crianças a partir de 8 anos e adolescentes, às 10h30, não, 10 horas, 10 horas, para adolescentes e adultos que já falam inglês, porque a minha ideia é sempre focar, sabe? Por isso que é Focus English. É focar o tipo de inglês que o aluno precisa. Então, às 10 horas é Advanced Conversation, conversação avançada. Então, para isso, o aluno já deve estar falando inglês, né? Que já é avançado, então já precisa estar dominando inglês, ou pelo menos o Intermediate para começar o Advanced, nos sábados às 10 horas. E uma turma nova, começando do Beabá, na quinta-feira, começa quinta-feira agora, dia 1º de abril, nas quintas, das 8 às 9h30. Então, quem tiver o desejo, né, de aprender inglês, conversation, minha ideia é sempre conversation, porque eu acredito que conversando, você escreve, você lê e você escuta muito bem, né? Tudo parte da fala. Como um bebê, né? Primeiro o bebê faz o quê? Escuta, fala, depois aprende a escrever e a ler, né? Então, essa é a minha ideia. Então, quem tiver vontade de aprender inglês, talk to me, converse comigo, me adicione aí no... Salatel colocou aí, né? Teacher_Vanusca. Me adicione aí no Instagram, que a gente conversa. Alright? Alright. She's Rafa, amazing teacher. Alright. She's amazing teacher. Oh, thank you. Aí as pessoas que estiverem, né, precisando de um acompanhamento na área da psicologia online, faz contato comigo, né? As pessoas que estiverem precisando de orientação aí dentro da aromaterapia, né? Nós estamos aqui para ajudar vocês. O importante é nós mantermos a nossa saúde mental em dia. Nos acompanhe aí pelo Instagram, tanto a mim quanto a professora Vanusca, que nós estamos nessa série de lives. Essa semana nós vamos ter mais lives. Amanhã tudo indica que eu vou estar numa live com a professora Érica, que é a minha orientadora em aromaterapia. Então a gente vai falar sobre a aromaterapia das emoções, né? Vem curso novo, vem uma turma nova, né, de aromaterapia por aí. Então nos acompanhe, né, que tem muita coisa boa para a gente fazer. Eu estou sabendo, né, vou dar um spoiler aqui, não vou dizer ainda com quem, mas eu estou sabendo que muito em breve nós também vamos ter uma live super bacana falando sobre superando limites. Uau. Esse vai ser o tema da live. Superando limites. Só não posso ainda falar com quem vai ser, mas Que fica aí a dica. Bacana, viu? Isso, e é um tema que está aqui no nosso livro, viu? Está aqui, é um dos capítulos aqui do livro, Superando Limites. Né? Muito em breve, nós vamos anunciar com quem a gente vai fazer essa live. Viu? Oi? Esse livro é maravilhoso, meu case de sucesso está aí. Aí, quem tiver
Quem tiver interesse em adquirir o livro, faz contato com a gente. Nós temos ele também no formato e-book, né? Faz contato com a gente, né? Que nós orientamos como adquirir o livro. Gratidão, Mônica, por estar aqui conosco. Mônica é uma das autoras, né, do nosso livro, né? Sou eu, o Júnior Ribeiro e a Mônica, né? Então, fica aí, né, já o convite. Muito em breve a gente vai anunciar com quem nós vamos fazer essa live, falando sobre esse sei que vai ser muito top. Tá? Então, Vanuska, gratidão mais uma vez. Eu acho que eu já sei. Não posso falar ainda, não posso falar ainda. Tá? Mas muito em breve a gente anuncia. Júnior, amigão, gratidão por você estar aqui conosco. Yasmin, deixa eu ver quem é essa Yasmin. Ah, não dá para ver direito, né? Eu tenho uma sobrinha que o nome dela é Yasmin. Não sei se ela está aqui conosco. Eu vi que a minha irmã está aqui nos acompanhando. Gratidão, Andréa, por estar aqui conosco. Gratidão a todos os professores, né, que tiveram a paciência de estar aqui conosco. Um cheiro gostoso no coração. Eu só quero deixar uma mensagenzinha para o pessoal. Olha só que mensagem mais linda para terminar, certo? Vamos lá, para a gente fechar. Vou deixar. Viver a cada momento com consciência é viver no presente, é amar mais profundo, é falar com honestidade, é atuar a cada passo alinhado com tua alma. Que possamos viver no presente a cada instante e sempre alinhados com o coração. Boa semana para todos, que todos pensem nessa parte da tecnologia, porque já faz parte, né, da nossa vida, mas que nunca esqueçam que todo mundo tem que estar muito bem, para que nada aconteça. A nossa imunidade é muito importante. Então, se a gente está bem, tudo flui. Então, pensem nisso, ok? Kisses! Bye, bye! Bye, bye, até a próxima!